O sistema elétrico de potência é composto por usinas, sistemas de transmissão e distribuição de energia e consumidores. Desde a geração até a distribuição, a energia elétrica passa por diversas subestações, cuja função é transformar, converter e adequar a energia para o segmento seguinte. Para uma subestação executar suas funções, os processos de medição de corrente e tensão são fundamentais. Estes processos são executados pelos transformadores de instrumentação, especificamente o transformador de potencial, TP, e o transformador de corrente, TC, que monitoram a tensão e a corrente na linha. Os transformadores de instrumentação conectam-se aos demais instrumentos da subestação com funções específicas, tais como medição, controle e proteção do sistema elétrico. Os TCs e TPs convencionais geram em sua saída sinais analógicos. Desta forma, cada equipamento de medição, controle e proteção deve utilizar um conversor analógico digital para converter o sinal recebido em um valor numérico. Um dos problemas com os TCs convencionais é a ocorrência de erros elevados de medição. Assim, uma mesma corrente de entrada pode apresentar um valor ligeiramente diferente, principalmente quando ocorrem variações na temperatura de operação. Outra característica dos transformadores de instrumentação convencionais é a utilização de fios de cobre distribuídos ao longo da subestação para conduzir o sinal analógico aos instrumentos de medida. A utilização de fios de cobre gera problema de compatibilidade eletromagnética, o que significa conduzir ruídos elétricos para dentro da sala de controle, interferindo a operação dos instrumentos de medição, controle e proteção. A incidência de uma falha de isolação do transformador de instrumentação convencional pode gerar níveis elevados de energia em seu secundário, podendo gerar danos permanentes aos instrumentos que estão nele conectados. Com consequência mais grave de uma falha de isolação, um transformador de instrumentação convencional pode explodir em decorrência do óleo utilizado como elemento isolante. Diante da necessidade de modernização do setor elétrico de potência, novos instrumentos e processos estão sendo gradativamente aplicados. Modernas subestações trabalham com barramentos de processos digitalizados, possibilitando a interoperabilidade entre os dispositivos eletrônicos inteligentes, IEDs, conectados através de uma rede de fibras óticas. Neste contexto de modernização, a norma IEC 61850 possui um papel fundamental. Ela irá possibilitar a interoperabilidade completa entre os instrumentos, possibilitando um barramento de processos interconectado por cabos de fibras ópticas. A aplicação da norma IEC 61850 permite que os transformadores de instrumentação convencionais sejam substituídos por transformadores ópticos, onde a medição dos sinais de corrente é realizada através de fibras ópticas. Assim, os TCs convencionais com saídas analógicas deverão ser substituídos por transformadores de instrumentação ópticos cujas saídas têm formato digital, conforme definido na norma IEC 61850 no protocolo Sample Measure Values. O projeto TECO-MR teve um custo de R$4 milhões. Contando com uma equipe com 18 engenheiros e técnicos, o projeto TECO-MR demandou desenvolvimentos nas seguintes áreas: tecnologias ópticas, sistemas de aquisição de dados, metrologia, engenharia de materiais, hardware e tecnologia de informação. Foram desenvolvidos dois equipamentos denominados TECO-MR 240 kV, TECO-MR 550 kV. Estes equipamentos apresentam como características principais a medição de corrente em linhas de transmissão com tecnologia óptica, utilizando um sistema de medição redundante, com envio de informações no protocolo Sampled Measure Values, conforme definido na norma IEC 61850-9/2. A medição de corrente é feita com base no efeito Faraday, que descreve a variação no estado de polarização da luz quando a mesma é submetida a um campo magnético. Nesta medição, o sensor Faraday também sofre influência da temperatura, inserindo um erro no processo de medição que, consequentemente, afeta a classe de exatidão do sistema. Para contornar este problema e tornar a medição isenta de erros associados à temperatura, foi adicionado ao processo de medição um sistema de compensação de temperatura,
Na aplicação do TECO-MR em uma subestação, normalmente são utilizados 3 equipamentos com medição redundante, caracterizando um sistema trifásico de medição de corrente. Os sinais óticos provenientes dos sensores Faraday instalados na linha de transmissão são levados até os módulos MC61850, instalados em painéis na casa de controle, podendo ficar distantes até 500 metros. Nesta ligação são usados cabos de fibras óticas convencionais do tipo Single Mode, que conectam-se através de distribuidores óticos. Opcionalmente, o painel do TECO-MR pode também ser instalado no pátio. Deste painel sai um cabo de rede ótico que vai até a sala de controle. Para garantir a isolação e confiabilidade do sistema, o TECO-MR 240kV e 550kV foram submetidos aos ensaios dielétricos nas instalações do Centro de Pesquisas em Energia Elétrica, o CEPEL, vinculado à Eletrobras. O equipamento foi aprovado em todos os ensaios realizados. Como resultado direto do projeto de P&D, destacam-se as instalações de 2 unidades trifásica redundante do TECO-MR, a saber, unidade 240kV na estação piloto de Uberaba, de propriedade da subsidiária Copel. Unidade 550kV na subestação piloto de Itá, de propriedade da subsidiária Eletrosul. Com o advento do TECO-MR, o processo de medição de corrente em linhas de alta tensão sofre uma série de inovações com as seguintes vantagens: conformidade com a IEC 61850/9/2, garantindo a interoperabilidade; economia com a eliminação de cabos de cobre; maior organização devido à redução destes cabos; não possui óleo isolante em sua constituição, assim não são necessários descartes que podem causar impactos ambientais; mais leve e compacto, aumentando a flexibilidade no processo de instalação; mais seguro, sem risco de explosão.